Pronto aí, pessoal? Silêncio na frente, prestar atenção aqui. Estou dando continuidade aí no nosso estudo, sentados, no nosso estudo da filosofia contemporânea. Hoje nós vamos conhecer um filósofo contemporâneo do século, da transição do século XIX para o século XX, chamado Bertrand Russell. Filósofo inglês, ele nasceu em 1872 em Trelec, na Inglaterra. Ele vai desenvolver o campo aí da filosofia da linguagem e da lógica. Isso. Terceiro ano? Isso você, né, Pedro? Você que está fazendo isso? Eu? Não. Eu tenho nada a ver com isso, não. Não. Eu não. 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 O único que eu acho que tem condições ou idade mental para entender, você acha que você. Ah, não, Pedro, pegar um dano não. Você que não pega um dano. Você já associou? Então é um filósofo lógico que ele vai fazer ou empreender uma análise lógica da linguagem. E segundo ele, nessa sua análise lógica da linguagem, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas que nascem do mau uso da linguagem. São falsos problemas. Por exemplo, quando alguém se pergunta o que existia antes do início do universo? Não se pode falar em antes do início, porque se houver antes do início, o início não é o início. É uma questão lógica. Então, quando a gente empreende uma análise lógica da linguagem, a gente percebe que algumas coisas não têm sentido. Por exemplo, afirmar que Deus é bom ou que Deus é mau. Uma frase que não tem sentido, principalmente aqui, ele é um empírio criticista. Empírio vem de experiência. Experiência sensível. Ou seja, aquilo que nós conhecemos. E vaza da sala. Que coisa? Racione. Ih, que coisa, professor? Ih, Vaza. mas por quê, filho? Não Vaza. fizer nada, tô Vaza. boa. Some. Desaparece. Não vou sair da sala, não tô fazendo Some. nada. Não tô fazendo nada, Tá. tô de boa no meu canto aqui, hoje. Desengracei. Da onde? Tava Eu tô lá explicando conversando assim. aqui. Mugindo igual uma vaca aí, rapaz. Ah, tô. Ah, vaca aqui, tá vendo não? Se uma vaca, eu sou um boi. Se você chufruta, você Não sou você não, de boa. algo mais próximo ao sexo feminino, né? Para a vaca, ela é o sexo feminino. Eu sei. Criticismo vem da crítica kantiana. Então, para ele, qualquer coisa que não tenha, ou qualquer palavra que não tenha um correspondente na realidade, também é uma palavra vazia de sentido. Porque numa análise lógica da linguagem, essa frase, por exemplo, como o caso Deus é bom ou Deus é mau, não faz sentido algum, porque não há um correspondente na realidade. Como é que você prova que Deus é bom ou que Deus é mau? Tem como provar? Uma palavra sem sentido, sei lá, a vaca tá no teto, vamos dar um exemplo. Se não tiver nenhuma vaca no teto, essa frase também não faz sentido. Então, mas aí tem como juntar alguma coisa com a lógica, por exemplo, imaginar que a vaca É possível você imaginar, assim como é possível você imaginar um ser superior, supremo. É possível você imaginar. Mas para ele, não tem lógica na perspectiva empírica, ou seja, não tem como você provar isso. A não ser que haja uma vaca no teto, você não tem como. Para ele, precisa ter um correspondente na realidade. Que vai empreender uma crítica, principalmente no campo da linguagem. Vai desenvolver sua filosofia nessa perspectiva. Então, a importância dele, né, que foi a sua obra inicial, ele lançou os fundamentos da lógica moderna, essa lógica chamada empirico-criticismo, o neo-empirico-criticismo. Essa perspectiva filosófica, ela vai tentar depurar
a filosofia? Porque, segundo Russell, uma parte da história da filosofia é tratando de temas que não têm sentido algum. Temas metafísicos, ou trabalhando e abordando coisas que estão muito além do que a mente humana pode compreender, ou entender, ou provar. Porque a grande questão para ele é provar. Se eu disser que essa cadeira aqui é azul, eu vou provar. Agora, se eu disser que Deus é bom, que Deus é mau, que tem uma vaca no telhado, não tem uma vaca no telhado ali. Não tem como eu provar se Deus é bom ou se é mau. Quando eu falo em antes do início, eu estou cometendo um erro lógico. Porque se o início é o início, não existe antes do início. Essa questão também já tinha sido abordada por Santo Agostinho no campo religioso. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho o seguinte: Santo Agostinho, o que fazia Deus antes de criar o mundo? Aí ele dizia que nós não podemos falar em antes da criação, porque com a criação Deus cria o tempo e o espaço. Então é aí que surge o tempo. Deus não está submetido ao tempo, Deus está além do tempo. Uma perspectiva religiosa. Depois nós temos o Stephen Hawking, na sua obra, ele vai questionar também essa questão, porque muitos perguntam: o que existia antes do Big Bang? Se o Big Bang é o início, nós não podemos falar em nada antes do início. Com o Big Bang surge o tempo e o espaço. Então, a ciência moderna vai trabalhar nessa perspectiva e na mesma onda, ou na mesma linha do pensamento do Bertrand Russell, né? Então, ele vai desenvolver a lógica moderna. Ele morre em 1970 em Merioneth, na Inglaterra, e aí ele elaborou também alguns paradoxos, alguns problemas lógicos bem complexos, né? E até bem tenso de trabalhar no ensino médio, porque isso aqui precisa de uma elucubração muito maior para a gente chegar a algum tipo de compreensão desse argumento. Por exemplo, imagina o seguinte: você dedicou 30 anos da sua vida ao desenvolvimento de uma teoria dos fundamentos da matemática que agora considera pronta, né? Foi isso que ele fez. Ficou 30 anos estudando a lógica, a matemática, e ele vai perceber que há uma íntima relação entre eles. E aí ele vai buscar transportar a lógica matemática para a filosofia, para tentar depurar a filosofia, fazer com que a filosofia pare de viajar em coisas que não fazem sentido, em refletir sobre coisas que não têm correspondente na realidade, ou que não têm fundamentação lógica, não tem como ser provado logicamente. Então, por exemplo, a questão da liberdade. Liberdade é um problema, porque pode-se afirmar que nós tanto somos livres quanto não somos livres. E aí? É um problema. É um problema tanto empírico quanto lógico. Então é livre. Porque se nós vivemos num universo onde tudo funciona com relações de causa e efeito, Quem? Eu? sorte, mãe, Nossa Senhora Badinha. Nossa. É muita sorte. Fazer? Pelo amor de Deus. Tô de bom no meu aqui, Velho, puta que meu pai. nossa, puta que pariu. Que é isso, cara? Tô de boa. Então você dedicou 30 anos estudando isso, né? Até perdi onde que eu tô. Sobre a liberdade. Se a gente pensar numa perspectiva metafísica, a única prova para a liberdade é uma prova metafísica de que nós somos livres. Porque se a gente pensar no campo da física, no campo sensível, no campo da experiência, não existe liberdade. Porque aquilo que nós chamamos de liberdade, que é uma escolha, é um processo químico biológico que acontece no nosso cérebro e acontece antes mesmo da gente tomar consciência da escolha. Então, antes de você escolher, aconteceu um processo milésimos de segundo antes, químicos, biológicos aqui na sua cabeça, que fizeram você tomar aquela decisão. Então, não foi você que escolheu, foram esses processos químicos que fizeram você escolher, e aí você tem a ilusão de que fez a escolha. São alguns problemas aí que essa filosofia, chamada filosofia analítica, empreende uma análise lógica da linguagem, principalmente uma análise na perspectiva de que as palavras só têm sentido se elas estiverem correspondentes na realidade. A liberdade é uma palavra sem sentido, porque ela é uma abstração, na verdade ela é uma suposição que não tem como ser provada, de que ela existe. A única coisa que a gente tem como provar é de que acontecem processos bioquímicos no nosso cérebro que nos levam a tomar determinadas decisões, a ter
determinadas escolhas. É a única coisa que tem como provar. Aqui, né, no seu paradoxo da biblioteca, ele vai dizer o seguinte, né? Você acaba de se tornar um bibliotecário-chefe de uma enorme biblioteca antiga. Você decide então criar um catálogo mestre, que listará os vários catálogos. Então nessa biblioteca tem vários livros, e dentro desses livros tem catálogos, que catalogaram os livros que tem na biblioteca. Em alguns catálogos, há a lista de catálogos. Em outros catálogos, só dá a lista de livros. Ele elabora esse problema aí. Você decide então criar um catálogo mestre, que vai listar todos esses catálogos. E aí o problema é esse, né? Surge esse dilema. Nesse catálogo mestre, que vai incluir todos os catálogos, você vai incluir o catálogo que está catalogando todos os outros catálogos? Um paradoxo de Russell. Será que o conjunto de todos os conjuntos, aí é no campo da matemática, né? Que não inclui a si mesmo como membros, inclui a si mesmo como membro? Se esse catálogo mestre, ele vai incluir todos os outros catálogos, todos os outros livros, vai listar tudo. Ele vai listar também a si mesmo ou não? Se ele não listar a si mesmo, ele é mestre, né? Então, na verdade, essa é uma versão, né, simplificada aí de um paradoxo muito mais complexo, né? Por isso que é um paradoxo, é algo que não tem uma resposta muito simples, né? É uma versão daquilo que atualmente é conhecido como paradoxo de Russell. O argumento é que aniquilou o Gottlob Frege, outro filósofo analítico, outro filósofo matemático, em 1903. Então, segundo ele, a matemática corretamente vista não possui apenas a verdade. Então, a matemática e a lógica matemática, ela consegue explicar tudo de forma precisa. Enquanto a metafísica, a filosofia, aquela que fica rebuscando e falando sobre coisas sem sentido, por exemplo, como Deus, sobre coisas que estão além desse mundo, além daquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, isso aí não faz sentido para ele, né? Mas a beleza suprema está na matemática, uma beleza fria e austera, e apesar disso, puramente sublime, né? É claro que o argumento é apenas uma pequena parte da contribuição do Russell para o modo como atualmente pensamos sobre a lógica. Ele vai pela ciência, Oi? Ele vai pela ciência. Ele vai ser pela ciência. A filosofia analítica, ela é científica. Ela vai basear-se em dados empíricos, dados da experiência sensível e na análise lógica da linguagem também. Vai ver se as coisas têm sentido, se as frases têm sentido. Por exemplo, como aquela que eu disse, né? O que existia antes do início? Não tem sentido essa frase, porque se houver algo antes do início, o início não é o início. A maior parte dos problemas filosóficos são coisas assim. Quando a gente trabalha a questão da liberdade, por exemplo, tem como você comprovar a liberdade? Como é que você diz que o ser é livre? Isso é uma suposição, para ele, metafísica. A existência de Deus, a imortalidade da alma, todas são questões aí que não tem como se provar. Você pode provar tanto uma coisa quanto, na verdade não pode provar nada, né? Você pode afirmar tanto uma coisa quanto o seu contrário e não conseguir provar aquilo. Você pode provar ou afirmar tanto que Deus existe quanto que Deus não existe, não tem como nem você provar que ele existe, nem que ele não existe. Então, é uma questão que deve ser banida. Oi? Isso. A ciência consegue provar porque ela trabalha com o mundo empírico. Qualquer afirmação sobre Deus é uma afirmação temerária, é uma afirmação para ele, na verdade, sem sentido. Porque não tem como você provar. Nem que ele existe, nem que ele não existe, nem que ele é bom, nem que ele é mau, nem que ele fez isso, nem que ele fez aquilo. Então, se não é possível provar empiricamente, é porque aquilo não tem sentido. Pelo menos no campo científico. Ele está preocupado aqui com a linguagem científica, né? A linguagem que você vai usar na ciência. E aí você precisa eliminar tudo que é tipo de ambiguidade, tudo que é palavra que não tenha correspondente na realidade. Palavra que possa dar interpretações que não correspondem à realidade. Então, porém, indicativo do estilo dos seus primeiros trabalhos, ele era rigoroso, sensato, arrasador, e ele acabou com o Frege, que era esse filósofo matemático aí, que viu na transição do século XIX para o século XX também. Isso é um pouco do pensamento de Russell, pessoal. Então, o que ele deixa de mais importante é a sua análise lógica da linguagem, o seu empiricismo, a sua busca por estabelecer uma linguagem científica que fosse precisa, que abolisse qualquer coisa que não tivesse um correspondente na realidade.
Beleza? Sim. Por hoje é isso aí. Eu acho que acabou o horário já. Faz alguns minutinhos. Nossa, 7 minutos.